Dorival pague uma conta de uma frustração que vem de tempos. Porque no ano passado, o grande time do Flamengo, que já era um grande time, não ganhou nenhuma das 3 principais competições. Sim. E não dá para mais um ano não ganhar nenhuma das 3. E esse ano não ganhou nada. O Dorival vai ter que pagar essa conta, porque também assumiu o risco assumindo no início, assumiu o risco quando pegou o time dia 11 de junho. Então, Dani, o que eu acho é o papo caminha para isso, pelo que é o futebol brasileiro. Não é que a gente acha. Pô, eu acho isso interessantíssimo. Eu queria ver, inclusive, o Dorival começando uma temporada com o Flamengo. Queria ver um ano de Dorival no Flamengo. Tempo para pré-temporada, tratando o Carioca como deve, sem querer aloprar, perdeu pro Fluminense na final, não presta. Brasileiro desde o início, dosando a Libertadores, sabe? Copa do Brasil. Por que o Abel teve isso no Palmeiras? Porque ele ganhou a Libertadores. Exatamente. Ele só teve isso no Palmeiras porque ele ganhou a Libertadores. Mas não o porque ele Dorival era sabe mais disso, bonito, Daniel. mais português, trabalhava melhor. Nada disso. Se não ganhasse a Libertadores, um abraço. Então, para mim, o Dorival precisa carimbar. Eu acho que ele sai. Também precisa desse carimbo. Até porque, no imaginário, não é da nossa mesa, temos muito mais times que o Atlético. Muito mais time, vamos fazer muito mais pressão, temos a obrigação, nossa terceira final em 4 anos, temos que ganhar. Tem essa coisa ali que cerca o imaginário. Mas isso é o que tem que ser passado então, se não carimbar, isso é o que se vive no vestiário. Se não carimbar, não tem debate. Você pode me trazer uma tela de 10 páginas. Você pode me trazer uma tela de 10 páginas de bônus do Dorival. Então são 10 telas, não é uma tela só. Não, 20 telas, 30 telas, 40. Você pode me trazer 55 milhões de bônus do Dorival? Se não ganhar, amigo. Que uma frase vai quebrar todos esses bônus do Dorival diante da permanência dele. Vice da Libertadores. Eu concordo com você, mas vocês não acham que nós aqui, como analistas, temos a obrigação também de olhar? Claro. Porque eu fico muito triste de pensar que, assim, claro. para mim ele já chega de uma maneira diferente. Quando ele pega... Mas vocês estão botando o Dorival fora do Flamengo? Não, se não ganhar, você fica... A gente está pensando... Eu acho que é uma perda enorme para o Flamengo. Porque eu acho o seguinte, ele chega de uma maneira ímpar. Ele chega fazendo, primeiro, uma política de colocar o Diego Alves para quebrar qualquer tipo de métrica que falasse em ambiente ruim. Calma. Ele chega e coloca o Diego, que tem um contrato vencendo daqui a pouco, para jogar. Ele acaba com animosidade. Ele recupera o Léo Pereira de uma maneira... Outra coisa, ele foi... É isso, mas é importante para o trabalho dele. Sim, ele usou a experiência dele. Quem é o jogador que ele recuperou melhor? Você consegue dizer? Everton Ribeiro. Não sei, Léo Pereira? Pedro, para mim é Pedro, Léo Pereira. Eu acho que mais o Léo Pereira. Porque a função do Léo Pereira é o seguinte, o Pedro pode errar um gol... Beleza, daí outra oportunidade. Ponto, Zé, mas o Léo Pereira erra um... Não, sim, é emblemático. Mas o Léo Pereira erra um... Muito emblemático. O Léo Pereira erra uma... pode ser um gol do time Gente, o Léo entrava no time do Flamengo, era um desespero na torcida. Agora o Léo entra, a torcida fica tranquila. Porque o Pedro... Mas é o Pedro artilheiro. Sim, mas o Pedro você pode colocar na conta dos outros treinadores. Porque o Pedro sempre foi isso daí. Porque o Pedro sempre foi isso daí. Aí você põe na conta dos outros treinadores. O Léo Pereira também era muito bom quando ele chega ao Flamengo do Atlético. Sim, mas o Léo Pereira com os outros treinadores foi um... Esses dois jogadores com os outros não rendiam. Por exemplo, eu acho que todos... O Everton Ribeiro rendia. Todos evoluíram. Todos evoluíram. Se você analisar o Rodinei, quem fala de Rodinei? Rodinei agora até então os caras estavam pedindo o Rodinei para jogar para a seleção brasileira. Rodinei quando tinha o Paulo Souza, os caras estavam querendo mandar embora. O Léo Pereira, o próprio Davi Luiz. O Rodinei foi emprestado, Zé. Entendeu? O próprio Davi Luiz. Thiago Maia. O Thiago Maia jogava uma, ficava fora. Thiago ficava fora. O próprio João Gomes, quer dizer, ele encontrou espaço para todo mundo. O próprio Arrascaeta, que vinha salvando o Paulo Souza. Exato. Só que assim, ele deixou de ser o protagonista. É melhor que o Arrascaeta em 2019. Eu acho que ele deixou de ser o grande protagonista pelo fato de salvar um treinador e passou a ser o cara que dá o toque da cereja. Sabe aquela cereja do bolo ali, aquela coisinha diferente que só o cara faz. Mas por quê? Porque todo o mecanismo proporciona ao Arrascaeta essa facilidade. Porque antes o Arrascaeta não tinha os espaços para chegar, porque o Everton Ribeiro estava mal posicionado, porque antes era o outro patamar, como é que chama? Antes era o Bruno Henrique. Então tinha uma outra função. Ou seja, quando ele chega, ele faz uma mudança enorme no Flamengo. E ele usou da experiência dele de forma assim magistral. Porque ele chega, qual que era o clima? O ambiente é ruim, a geração 8-5 não presta, porque isso, porque o Diego... Beleza, vem cá, reuniu o grupo, provavelmente ele vai ter falado assim, vou dar chances para todos jogarem. Primeiro jogo contra o Internacional, jogou todo mundo. Sim. Segundo jogo, jogou todo mundo. Terceiro jogo, jogou todo mundo. Pronto, beleza? Agora é o meu time.
coloquei todos para jogarem, vocês viram que não está dando certo, eu vou montar do jeito que eu quero. Por quê? Porque ele não deu a possibilidade do jogador reclamar. Ele não deu a possibilidade do Diego. Quem é o principal símbolo de recuperação? Quem eu acho cresceu que mais? Em termos de importância de carreira, Léo Pereira. Para mim é o Léo também. Pereira. Para mim, Pedro. Tá vendo? Ó, vai começar a pulverizar. Para você, quem é? Para mim é o próprio Dorival. Não. Quem ele recuperou no Flamengo? Mas a gente tá falando de jogador. Bom, jogador? O Rodinei, para mim, é um símbolo muito maior, porque o Rodinei foi de piada cogitado em seleção. Exato. Isso é legal. O tamanho da evolução dele e a resposta tem resposta porém, o Rodinei era chacota, não queria que renovasse. Sim, porém, é bom lembrar que o Rodinei se recupera no Internacional com o Abel Braga. Não, esse ano, ele vinha mal no Flamengo, o Rodinei. Não, ele nem vinha jogando. Tanto é que... Então, não tinha nem espaço. Sim, mas esse momento que o Rodinei vive hoje, ele estava vivendo no Inter. Muito bem. Estava muito bem. Aquele time que bate vice-campeão era um time que tinha o Rodinei como uma das grandes armas do Abel. Aí o Rodinei comete aquele erro capital e horroroso na expulsão contra o Flamengo no Maracanã, no jogo que o Inter, para mim, perde o campeonato ali. Mais do que o jogo do Sport, porque ali era a chancela de, tudo bem, perdeu do Sport em casa, foi horroroso, mas era o confronto direto. E ele perdeu o confronto direto, perdeu o campeonato. Não, mas então foi o Dorival que recuperou ele ou não? Não, ele foi potencializado pelo Abel, e aí agora o Dorival... Quem é o cara pra você? Do Rodinei? Vou colocar o Rodinei, sim. Os outros... Pedrão? Vamos pensar que a gente tem 4 nomes aqui para debater. O Léo, o Rodinei, o Everton Ribeiro e o Pedro. Para mim, o Pedro fica em último nessa lista. Então, vamos lá. O Rodinei, para mim, tem algo que é muito importante. O Rodinei sai de chacota para ser considerado em coletiva do Tite. Isso é grande. Sim. Isso é grande. O Everton Ribeiro menos, porque eu já acho o Everton Ribeiro genial. Sim. Eu acho que tem muito... Por várias vezes aqui, a gente já até discordou, porque eu sempre achei o Everton muito importante. A gente não, eu sempre concordei. Tem um ajuste de posição, potencializa, rende muito mais. Beleza. Aí tem o Léo e tem o Pedro. O Léo era aquele apavoro, né? A torcida não podia ouvir o nome dele, estava aquecendo ali quando chamava para entrar, coitado. O cara já ia correndo com as pernas tremendo, porque o Maracanã inteiro estava vaiando. Tudo bem. Só que eu acho que o Pedro não adianta. O Pedro, para mim, é o símbolo do Flamengo, sabe? É o cara que empurra a bola para dentro, que faz 4 gols na semifinal. Tá na seleção brasileira. Artilheiro de Libertadores, é o cara convocado, muito provavelmente, se nada sai muito do trilho, vai para uma Copa do Mundo. Então, acho o Pedro a figura, igual aquele papo de 2019. Por mais que tenha Bruno, Arrascaeta, Maré, o Gabriel é o grande rosto daqui. Então, o Pedro é o rosto desse Flamengo do Dorival. Mas sabe por que eu acho ele menos símbolo? Você fala do Léo Pereira. Não, vou te dar um outro argumento. Eu acho ele menos simbólico, porque todo mundo já sabia da capacidade do Pedro. E o Dorival, entre aspas. Então, e o Dorival, entre aspas, ele é muito entre aspas, tá? Ele é ajudado pela lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique machuca, então esse espaço se abre. Mas os então outros jogadores que ele recupera... O Léo Pereira é ajudado pela lesão do Rodrigo Caio. Pode ser também, é um bom ponto. Mas é que o Rodrigo já não vinha jogando, Não, mas tudo bem, mas eu tô falando do trabalho em si. Sim. Cara, o debate estava interditado. O debate em janeiro era se o Pedro tinha que ser vendido ou não. Se o não tinha como botar Gabriel e Pedro. O treinador, traz o time por dentro, abre o Gabriel. O Pedro estivesse jogando agora com o Gabriel. Entendeu? Se não fosse o Dorival. Machucou no meio. Estaria lá o Marinho. Ia jogar o Cebolinha. O Cebolinha é contratado às pressas. O Cebolinha é contratado às pressas. Pra vaga do Bruno. Pra vaga do Bruno. Então, tipo assim, não era nem a lógica de mercado do Flamengo. Por isso que eu falo, vamos pontuar quem é o culpado da fase boa, é o Dorival. Então, o debate estava interditado, o Pedro tinha que ser vendido pro Palmeiras, o Pedro tinha perdido a chance da vida dele, o cara não foi... Ele virou e falou, vem cá, meu time vai jogar por dentro, eu vou abrir o Gabriel e vai encaixar com o Pedro. E assim, o Pedro virou o símbolo, o Pedro é o rosto. O Pedro é o cara que está empatado, tomou um gol do Vélez no Maracanã, pá, cabeçada do Pedro. O Dorival simplesmente... Jogo na Argentina, semifinal, 3 gols do... O Pedro virou o rosto, como foi o Gabriel em 2019. O Dorival voltou 12 anos no tempo, que ele estava há 12 anos sem fazer um bom trabalho. Isso é um fato, desde o Santos. Estava. Desde o Santos, ele não fazia tem bons trabalhos aí no meio. Trabalho de olhar, de ser discutido em mesa assim. Não, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil e do Brasileiro em 2015. Sim, ok, mas o trabalho. Sim, mas o trabalho. Ele bateu o campeão. Não é o Joel que estava parado em 2010. Mas o trabalho grande dele foi o Santos e. Mas o segundo Santos também foi grande. Também foi bom. Tá, mas vamos supor que... Ele lançou o Gabriel. Tá, tudo bem, vamos supor que ele volte 10, 7 anos, seja lá o que for, mas há muito tempo não estava no cenário. Não estava no cenário. E ele simplesmente repete
a mesma fórmula do Santos. Ele simplificou aquilo que ele não conseguiu fazer em outros clubes, agora no Flamengo. Esse Flamengo do Dorival não é nem um Flamengo versão 2.0 do JJ. Primeiro que a mecânica de jogo é diferente. É um Flamengo que pode ser uma versão 3.0 do Santos dele. Porque o Gabriel está jogando na posição que ele jogava no Santos. Ele tem um centroavante letal, como ele tinha em 2010 e principalmente em 2015 com o Ricardo Oliveira. Ele tem um meia de armação, como ele teve naquele Santos em 15 e tinha em 10, que era Ganso, Lucas Lima, e agora ele tem um Arrascaeta. Claro, cada um com a sua qualidade, não estou nem querendo comparar. Mas o desenho tem 2 volantes, um de saída, um de mais pegada, que era Maia com o Renato, ele tinha Araúca com o Adriano. Enfim, o desenho, ele repete uma fórmula que para ele deu muito certo. Né? Laterais experientes. Ruim? Não, eu acho isso ótimo. Acho isso ótimo. Porque ele não precisa inventar. Ele simplesmente está trabalhando como ele gostaria de ter trabalhado em outros clubes, com peças que ele tem à disposição, que jogam praticamente nessa mesma linha de pensamento dele. Mas a mexida que ele dá no Everton Ribeiro, isso é... Mas a mexida do Everton Ribeiro, a mexida que ele teve do Elano... Sim, mas ninguém fez isso. Ótimo. Ninguém, azar dos outros, ele soube. E aí a gente prova, né, que é aquela coisa que todo mundo cobra sobre evolução, estudo, aquela coisa... O Facincani acabou de dizer que o que ele está fazendo agora, ele fazia em 2012. Sim. Né? Por isso que... olhar as não é o mesmo desenho, Zé? Como mexê-las, né? Sim. Não é o mesmo desenho, Zé? Sim, não, mas o que eu estou dizendo é sobre, às vezes, a gente cobra tanto, né? Tal, aí você fala, opa, peraí. Tá falando de 2012. 2012 ele já fazia isso. Agora ele está repetindo a fórmula do Flamengo em 2022. Coisa que o Lucha fazia. Né? Então, assim, para parar, para analisar, para ver, né? Como é que funcionam as coisas. Eu acho que o treinador, ele se adapta àquilo que ele tem nas mãos. O Dorival teve a passagem de 2012 e 2015. Depois ele rodou para outros clubes. Acho que foi pelo Vasco. São Paulo. E ele teve um período que ele Atlético Paranaense. E teve um período que ele foi rotulado como treinador para salvar os times para não cair para a Série B. Não sei se eu estou errado. Se eu estou errado, por favor, me corrija. Ele pegava esse tipo de trabalho. E aí entra... aí entra as opções, as escolhas feitas por ele, porque aí eu vou entrar num time que não tem umas peças como tinha o Santos e como não tem o Flamengo. Então eu tenho que me adaptar àquilo que eu tenho nas mãos. Eu lembro do Palmeiras, que ele assumiu... Acho que foi ele que assumiu o Palmeiras... 2014, para não cair. Isso. Não tinha essas peças que ele tem hoje. Ele se adaptou com aquilo que tem. Agora com o elenco na mão, ele faz lógico, agora de forma inteligente. Opa, peraí, o que eu posso fazer? E assim, cara, eu vejo muito assim as pessoas, não, tá fazendo simples. Eu não vejo tão simples assim. Não, eu entendo o que você está dizendo. Que é ótimo. Eu entendi o que você está dizendo, mas eu não vejo tão simples. Porque ele pega um Flamengo com a cobrança lá em cima, com a expectativa lá em cima, ou seja, ele tinha que resolver assim, ó, a toque de caixa. E aí entra, como eu falei, a experiência dele de jogar todo mundo no Coliseu, vamos lá, vocês que estão achando ruim, a confusão, tá aí, ó, a responsabilidade é de vocês, mostrem para mim quem está disposto ou quem tem condições de jogar. Ele viu, opa, peraí, não tenho, eu tenho esse, agora eu vou montar o meu time. Peraí, o Everton Ribeiro pode ser esse cara fechando por dentro, como o Elano fazia? Pode. O Thiago Maia pode repetir o que ele fazia com o Renatinho lá, de forma diferente, porque eu tenho o João e tenho aqui? Pode. Isso é méritos. Está jogando muita bola. Entendeu? Isso é méritos. Saber que peça você colocar. Essa é a grande dificuldade. Sem criar uma revolução. Coisa que ninguém conseguiu fazer com o Pedro. O que é diferente de você chegar e falar assim, não, eu quero fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Isso o São Paulo faz. E aí como é que fala? É um ponto de, como diria a Valor, um ponto de interrogação, porque você não sabe o que vai acontecer, porque você está lidando com seres humanos.